Ele nasceu no Mato Grosso do Sul. O nome dele, Hugo Miyazaki. E a coisa que a gente mais ouviu, né? Eu falo a gente, mas que eu mais ouvi como criança na alfabetização, foi de que eu era burro, que eu não aprendia, que não ia dar nada na vida. Eu acredito que muita gente ouve isso. Claro. Isso repercutiu de uma forma negativa na minha vida, até que chegou o ponto que eu digo para mim mesmo, não é assim. Depois de ter passado vários problemas na infância relacionados à família, Hugo se sentiu um cidadão muito desanimado, se sentiu sem propósito na vida. Mas a depressão, normalmente a origem vem daí, do seu passado. Por ter passado também por problemas em casamento, Hugo se mudou, voltou, foi conhecer a sua terra, que é o Japão. E qual idade você volta pro Japão? Você voltou com a família? Voltou? Como é que foi? Como é que foi a volta? Então, a volta foi vamos dizer assim... A volta não, a ida. Na verdade, não, você veio de lá, né? A ida pro Japão. Depois que foi a volta pro Brasil. A ida, ela foi simples, tá? Como todo descendente, cara, nós somos por causa de dinheiro, porque estava endividado. Então, eu cheguei a um nível onde faltou em cima da mesa. Aí já era, né, pai? Né? Aí não tinha jeito. Só que meu pai não estendeu a mão. Ele disse, vá pro Japão, lá é o teu lugar, lá é tua casa. Aí você pensa num camarada que foi magoado, foi chateado, mas muito Você tinha que idade nessa época? Diria que uns 32 por aí. Mas você deve ter uns 40, então tem uns 8 anos isso aí. Não, meu filho, pô, tô com 60, vou fazer 61. Não. Então você pode passar essa receita pra mim, você não tá mexendo só com esse negócio de terapia, não. Em 2005, ele se mudou novamente pro Brasil, morou em Campo Grande e hoje ele mora em Brasília. Com vocês, comigo aqui bater esse papo, o terapeuta Hugo Miyazaki. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Bom prazer, demais? Satisfação demais estar aqui contigo, né? Deu certo, né? Graças a Deus, estamos aqui. Hugo, cara, eu achei interessante sua história. Você mandou o seu release pra mim. Eu já acompanho você nas redes sociais, vejo que você faz vários cortes e cortes super interessantes, né? Nós estamos vivendo uma época que todo mundo tem que trabalhar a mente, né, cara? Nós estamos vivendo muito acelerado. O seu trabalho é um trabalho muito bacana. E nós vamos entrar nisso, né? E como as pessoas já viram na introdução, que você é do Mato Grosso do Sul. E Hugo Miyazaki tem um sobrenome japonês. Como é que esse negócio japonês nasce no Mato Grosso do Sul? Como é que é isso? Na realidade, meus pais são japoneses, vindo do Japão, né? E logo que eles chegaram no Brasil, eles foram radicados ali na região de Presidente Venceslau, Presidente Prudente. E dali eles seguiram para Dourados, no Mato Grosso do Sul, né? Que é pertinho do Paraguai. E ali eu nasci. Né? E minha infância toda foi dentro de fazenda, né? E até que a gente vai para a cidade e ter que começar a conhecer a vida urbana, né? E a vida do brasileiro, né? Porque até então era só dentro da cultura japonesa. E quando você veio para cá, uma curiosidade, os seus pais, eles são os japoneses mesmo, né? E o japonês, quando ele é do Japão, tem um nome que dá para o japonês que vem do Japão. Qual que é o nome mesmo? Na verdade, sim. O japonês é Issei. Issei. Esse é o que é natural, de origem japonesa. Isso. Mesmo. Eu já sou a primeira geração no Brasil, sou Nisei. Nisei. Isto, tá? Então ele vai seguindo desse jeito. E eles vieram pra cá e aí como eles já aprenderam a falar português aqui? Como é que foi esse negócio? Meus pais vieram adolescentes, né? Vieram adolescentes. 14 para 15 anos. Né? Eles vieram com os pais deles? Vieram com os pais deles, okay, tudo, né? Okay. E aí foram obrigados a aprender a falar o português, né? Meu pai falava português, mas era engraçado, porque palavra composta era ao contrário, né? Sim. Nós íamos muito para o Paraguai, né? Na cidade fronteira de Ponta Porã, então para ele era Porã-Ponta. Porã-Ponta, era o contrário. Futebol de salão era salão de futebol, né? Então era engraçado, mas ele falava muito bem. Mas depois foi se adequando também com o tempo, né? Sim. Você chegou a aprender a falar alguma coisa também em japonês, não? Aqui não, muito pouco, né? Porque aos 6 anos e meio de idade, nós somos obrigados, eu e meus irmãos, a sair de perto deles para a gente ser alfabetizado. Tá, você no caso, saiu da fazenda. Isto. E aí a gente passou a viver em casa de outras pessoas, né? E sempre brasileiros, né? E uma coisa muito interessante é que meu pai, ele sempre disse,
de que ele não fazia aquela questão de que não pode misturar raça, né? Que antigamente era muito forte. Sim. E ele sempre colocava: meus filhos andam, estudam, os amigos são brasileiros. E todos que eles trouxerem para dentro da minha casa serão meus amigos. Então ele sempre recebeu muito bem. Essa questão de raça, sempre falo sobre isso, porque hoje nós estamos aqui fazendo a gravação em Goiânia, né? Então, em Goiânia recebe muitas pessoas de fora, né? Do Maranhão, tem muito maranhense em Goiânia, piauiense, baiano. E às vezes paira, um certo preconceito com pessoas que vêm de fora para cá, e esse preconceito ele se expande para fora do Brasil. Brasileiro nos Estados Unidos, na Europa. Mas afinal de contas, quando a gente trata do Brasil, quem é brasileiro de verdade? O brasileiro é só índio. Não tem mais brasileiro. O brasileiro é índio. Que misturou com negro, que misturou com português, e aí virou o que virou. Mas eu sou goiano. Você é goiano, como é que é? Goiano nasceu aonde? Goiano, vamos dizer assim, eu sou paulista. Não, você é paulista porque você veio derivado de uma raça que foi derivando e chegou até você. Né? Então, assim, aí você falou um negócio, antigamente tinha essa coisa de misturar raça, era um negócio bem complicado. Mas como é que foi sua infância, cara? Então, Ricardo, a gente sai de perto dos pais, né? 6 anos e meio, a gente foi ser alfabetizado. Então você pensa assim, um bichinho do mato, né? E a coisa que a gente mais ouviu, né? Eu falo a gente, mas o que eu mais ouvi como criança na alfabetização foi de que eu era burro, que eu não aprendia, tá? Que não ia dar nada na vida. Eu acredito que muita gente ouve isso. Claro. Né? Isso repercutiu de uma forma negativa na minha vida, né? Até que chegou o ponto que eu digo para mim mesmo, não é assim. E você já estava na adolescência quando você teve esse insight? Falou, não, peraí, tem um negócio aqui. Começou na adolescência quando eu tive uma doença de pele, né? Que doença foi essa? Era uma doença que até hoje eu realmente não soube o nome dela, mas foi uma doença que foi através de intoxicações de poeira, de veneno, de tudo que é aquela coisa da fazenda. Certo, uma coisa assim, né? meio que alérgica, vamos dizer, né? Mais agressivo, né? Isso, porém assim, a gente perde a pele e fica igual queimado. Né? Foi um ano da minha vida que praticamente eu fiquei dentro de um quarto. Então quando você percebe que você está com 15 anos de idade e você percebe de que, cadê os amigos? Agora deixa eu pegar um gancho rapidinho, você não acha que toda essa situação na infância, de doença, a pele, aquela coisa toda, o cara não começa a entrar numa certa depressão? Mas a depressão, normalmente a origem vem daí, sobre o seu passado. A diferença, Ricardo, de que eu comecei a perceber de que a vida, não há ninguém que possa fazer algo por mim. Porque a única coisa que eu tinha era a minha mãe. E o que ela poderia fazer comigo? A não ser cuidar. Mas a saída do problema tinha que ser comigo. Então ali eu comecei a perceber de que eu tinha que resolver minhas coisas sozinho. Que eu não poderia depender dos outros, porque eu criei expectativa em amigos, mas amigos não vieram. Ali eu aprendi que eu tenho que resolver as coisas sozinho. As falas serão ditas muito em forma de crítica. O que eu faço com essa crítica? Eu tenho 2 opções. Ou eu transformo ela numa forma positiva, que eu vou fazer ao contrário, mas é para mim, não é para eu convencer o outro. Da mesma forma que eu falo para vocês, se falaram para mim que eu era burro, de que eu não aprendia, eu vou mostrar a mim que eu sou diferente, eu sou inteligente, eu dou conta daquilo que eu quero fazer e não há nada que me impeça de eu conquistar aquilo. Então, quando você pega a sua situação, que aparentemente ela é negativa, e se você superou aquilo dali, Rica, você é mais forte do que você imagina. Porque para mim ter saído da onde um médico desistiu, então você, cara, não tem mais ninguém. Ou eu me entrego à depressão e eu vou morrer pelaquela doença, ou eu vou ter que fazer alguma coisa muito diferente. E para fazer esse diferente, eu preciso pegar isso que me dói, isso que me machuca, e eu transformar, saber que se eu superei, cheguei até aqui, cara, eu tenho mais força do que você que é sadio. Você que não tem problema. Eu sou mais forte. Exatamente, concordo plenamente com você. Engraçado que, assim, quando a gente pega os psiquiatras do Brasil, Augusto Cury, por exemplo, ele também teve depressão na infância, né?
conto um caso de um passarinho lá, que eu não vou entrar em detalhes. E outros podcasts que eu fiz também com psiquiatras, foram psiquiatras que tiveram uma história de depressão. E é engraçado, né, isso, né, cara? Geralmente quando o cara vira um psiquiatra, vira um psicólogo já é mais light, porque às vezes a pessoa é muito comunicativa, tem aquela coisa de interagir com as pessoas, de comunicar, e vira psicólogo. Mas psiquiatra geralmente teve um problema, um transtorno mental. Então eu acho que é o seu caso. Você vai falar também da sua área bastante hoje, como é que você trabalha, como é que funciona, que você é um terapeuta, né? Você é um cara que traz a mudança da mentalidade para as pessoas, mostrando um caminho que elas ainda não enxergaram. E quer dizer, toda a sua história tem a ver hoje exatamente com o que você está fazendo. Agora, pegando esse gancho aí que você falou também, você ouvia muitas pessoas dizer que você não conseguia, que você era burro, mas quem eram essas pessoas? Isso vinha por parte da família ou só quando você foi no processo de alfabetização? Foi no processo de alfabetização da professora, né? E da parte da minha família, de meu pai principalmente. Seu pai também? Não, meu pai não dizia que eu era burro, nunca disse. Certo. Porém, ele dizia que eu não servia para trabalhar na fazenda. E ele dizia que eu tinha uma saúde muito frágil, de que eu era doente. Certo. Então, se olhar a minha vida, eu só fiz o quê? Ir obedecendo aquilo que ele dizia. Certo. Que aí é onde está a nossa grande e a maior trava de que um ser humano possa ter para prosperar na vida, chama-se honrar e obedecer pai e mãe. Isso é uma trava. A maior que tem. É mesmo, rapaz. Mas detalha isso aí, junto com a sua experiência. Simples. Na infância, meu pai não dizia que eu não sirvo para fazenda? Sim. Essas fazendas existem. Meus irmãos estão lá. Porque ele dizia que meus irmãos eram serviam, né? Para lá. Eu não. Né? Então, assim, você é doente, ok? Certo. 15 anos, 16 anos, fiquei doente. A minha vida foi de dores físicas. E eu comecei a estudar no Japão, foi exatamente, mais uma vez, para salvar a minha vida. E você falou do Japão, e qual idade você volta para o Japão? Você voltou com a família, como é que foi? Como é que foi a volta? Então, a volta foi vamos dizer assim... A volta não, a ida. Na verdade, você veio de lá, né? A ida para o Japão. Depois que foi a volta para o Brasil. A ida, ela foi simples, tá? Como todo descendente, cara. Nós somos por causa de dinheiro, porque estava endividado. Então, eu cheguei a um nível onde faltou em cima da mesa. Aí já era, né, pai? Né? Aí não tinha jeito. Só que meu pai não estendeu a mão. Ele disse, vá para o Japão, lá é o teu lugar, lá é tua casa. Aí você pensa num camarada que foi magoado, foi chateado, mas muito revoltado. Você tinha que idade nessa época? Uma boa pergunta, mas eu diria que uns 32 por aí. Mas você deve ter uns 40, então tem uns 8 anos isso aí. Não, meu filho, tô com 60, vou fazer 61. Não. Então você pode passar essa receita pra mim. Você não tá mexendo só com esse negócio de terapia, não. Você tá mexendo com algum negócio diferente. Então, na minha forma de ver, de interpretar as coisas, eu dizia que se eu tivesse a condição financeira que ele tivesse, jamais eu enviaria um filho aonde não sabe falar, não conhece aquele país e está indo endividado. E ele não foi? Não, meu pai tinha ido. Ok. Ele se despediu de toda a família, nossos familiares, dizendo que ele não voltaria mais para o Japão. O Brasil? Não, ele não voltaria. Ele foi para o Japão, Sim. Se despediu da família, dizendo que não voltaria mais. Ok. Quando ele voltou, foi quando eu entrei nessa dificuldade financeira. Então, capotou o carro, roubou minha moto, assaltaram a casa, bicho, aí não teve jeito. Você negócio tinha que levar, você era pra benzer, com tanta coisa acontecendo, Deus me livre. Exatamente. E... a maré, né, bicho? A maré de azar que pega a gente. O pessoal fala que azar quando dá em gente é pior do que em bicho. E aí você retorna pro Japão, e como é que foi você retorna? Você foi pro Japão, dá vontade de falar que você retorna, porque você é japonês, né, bicho? O seu sangue é japonês. Mas você foi pro Japão, e como é que você começa lá a sua história? Como é que você começa a resolver o seu problema financeiro no Japão? Então, o problema financeiro foi rápido, foi fácil, né? Porque lá a gente trabalhando, né? Nós somos peão do peão japonês. Mas a vida é muito tranquila. A gente vai viver lá de uma forma muito tranquila. Você não tem problema financeiro lá, né? Só que aí, uma programação nossa, minha e da minha esposa,
de que era 1 ano e meio mais ou menos, pagaria tudo, daria para passear, conhecer o Japão e voltava, né? E aí ela nasce o primeiro filho, né? Aí o dinheiro ficou mais curto, nós prolongamos um pouco mais. Foi quando esse primeiro filho tem um problema de saúde, que na verdade não é saúde, foi uma brincadeira dele, né? Que enfiou uma bolinha de coisa no ouvido. Sim. E aí foi um tumulto para tirar aquilo dali, né? E foi aí que eu descobri o meu problema de saúde, né? Porque eu dormi e quando eu acordei com a minha esposa em cima. Porque para ela eu tinha parado de respirar, tinha parado tudo. Ela morreu. Eu falei, não, eu estou dormindo. Ela, não. E aí a gente descobre de que quando eu estava dormindo, dava parada respiratória, parada cardíaca, parava tudo. E ficava aqueles segundos ali parado. Aí isso ia acontecendo. Então foi quando o médico japonês disse de que eu provavelmente não passaria de 50 anos. Eu estava ali próximo dos 40. Muita dor física. Voltei para o Brasil, os médicos brasileiros fiz exames aqui, também assinaram embaixo, né? Falou, estão certo mesmo. Estão certo, né? E eu passei a frequentar as clínicas da medicina alternativa no Japão para aliviar dores. Então eu tinha dificuldade, você imaginar, pentear cabelo porque doía tudo, roupa na pele, aquilo ardia. E eu tive travamento dentro do carro no Japão, acho que umas 3 vezes e não consegui sair dentro do carro. Então a coisa estava ruim demais, né? E foi quando, numa dessas andanças, eu chego a um professor, que eu também não sabia, para mim era uma clínica, e eu começo a frequentar aquilo ali para aliviar dor. Quando vem, eu conto a minha história da dor, do que o médico havia dito. E ele diz, olha, eu nunca tratei, eu não sei o que está acontecendo. Mas se você quiser, nós podemos tentar. Entendo que você será a experiência. Eu falei, faço qualquer coisa. Eu já não vou passar dos 50 mesmo, né? Não Agora é? que vier lucro. E aí, ele disse assim, mas você terá que estudar. Eu vou te ensinar tudo o que eu sei. Porque se você não souber o que eu estou dizendo e o que eu estou pedindo para você fazer, você vai questionar. E se você questionar, a sua mente não quer que você saiba. Já começou, né? Aí começou a história por aí. E eu topei. Não é? E só tinha um detalhe, era outro estado. E aí ele falou, para a gente fazer esse estudo aqui, nós vamos ter que abrir mão de algumas coisas. Eu falei, estou topando. Ele falou, então, você trabalha sábado e domingo, eu vou mandar uma carta para a fábrica que você trabalha, para liberar você sábado e domingo para você estudar. Se é para estudar, eles liberam, não vai mandar você embora. Eu, beleza, você vai abrir mão desse dinheiro? Abro. E aí veio a pergunta, você abre mão da tua família? Ele perguntou? Eu, na hora, não. Ele falou, e qual é o sentido? Nem vai tentar? Você não vai fazer uma pergunta? Fiquei sem resposta. Não é? Sim. Então, foi quando a gente começa a entender, através desse professor, de que a sua própria mente criou aquela doença. Por uma programação que você está honrando o teu pai e tua mãe, porque teu pai falou que você era doente. Você está brincando, rapaz? Você está brincando que no frigir dos ovos aí dessa prosa, esse negócio vai estar lá no que ele falou na infância? Exatamente. Todo o resumo dessa doença, toda essa catástrofe todinha? Exatamente isso. É mesmo, rapaz. Então o negócio é mais sério do que eu pensava. E aí, ele me mostra, através da medicina alternativa chinesa, aí nós saímos da japonesa, entramos na chinesa. Essa medicina chinesa também é um espetáculo. Brutal, né, cara? E através do estudo dos 5 elementos, que é onde a acupuntura, ele monta todo o tratamento,
Quais são os 5 elementos? É a madeira, o fogo, a terra, o metal e a água. Você pode dar um detalhe pra gente disso aí? Né? Como é que isso influencia na gente? É simples. Cada elemento desse, ele está relacionado com um determinado emocional. Ok? Ok. Eu tinha um problema de pele aos 15 anos de idade. Tive esse problema, que era muito mais respiratório e cardíaco, na fase adulta. Quando eu olho, peraí, você teve problema respiratório e de pele? Eu falei, sim. E aquele professor foi lá, desenhou o pentágono lá e colocou, olha, o seu problema está no metal. Eu falei, como assim? O metal, ele representa a frustração, a decepção. Ele representa a mágoa, o rancor. O metal que ele falava, deu algum detalhe do tipo de O metal? metal é o metal, né? Qualquer metal? Qualquer metal, tá? Só que o metal, ele também está representado a sua deficiência econômica financeira. Você veio para o Acho que eu Japão tô com para problema quê? desse metal aí também. Depois ele fala de metal, vou tirar tudo lá de casa, alumínio, cobre, o que tiver, eu botava. E aí eu entendi, falei, tá, entendi. Tá, meu problema realmente foi financeiro. Eu vim para o Japão por causa do financeiro. E você está me falando de mágoa, de decepção? Sim, eu vim para cá. Faz sentido, né? Faz sentido, porque eu acho que meu pai foi muito injusto comigo. E ele transformou meus 2 irmãos como sócio dele, deu todas as condições para ele, ensinou, passou tudo. Para mim não fez isso. Tá? E simplesmente eu vim parar aqui. Então eu tenho muita decepção, muita mágoa dele. Né? Só que antes dele falar isso, ele tinha dito para mim o seguinte: a mágoa, a decepção e a frustração que você tem no elemento metal, ele está representado diretamente a alguém da tua família. Agora diga para mim quem é. Foi quando eu disse sobre meu pai. E aí ele começa a dizer para mim de que meu pai não privilegiou meus irmãos. Começou a te dar uma outra visão do acontecido, né? Do cenário. Olha, na minha cabeça... A chave chegando. Na minha cabeça, o que é? Coisa ruim. Ah, Tá certo? sim, claro. E aí ele diz o seguinte: não, seu pai te preparou para ser melhor do que seus irmãos. Eu falei, aonde? Você tá maluco? A vida dos meus irmãos é completamente diferente da minha. Ele falou, não. Seus irmãos estão onde? Eu falei, está fazendo o que meu pai ensinou. Está na fazenda, administrando, fazendo tudo. Ele falou, então, eles estão lá e nunca sairão de lá. Porque é lá que eles plantaram a raiz dele. Seu pai te deu a tua liberdade. Por isso você está aqui no Japão. E você pode fazer o que você quiser da tua vida. Mas aquilo não caiu a ficha naquele dia. Naquele momento, falou, não. Porque era uma coisa nova, né? Você estava Sim. com toda a programação diferente, né? E quando eu me formei e vim embora para o Brasil em 2005... Você se formou na mesma área dele? Ou não? Não, então, no Japão... Nessa área também você Sim. Você se formou nisso? Me formei nisso. Ok. Né? Então, lá no Japão eu recebo um diploma como doutor de tratamentos de dores em geral. Ok. Ok? Aí eu volto para o Brasil. Só que em 2005 eu voltaria para o Brasil para nascer meu segundo filho. Nós iríamos retornar ao Japão, nós não iríamos mais morar no Brasil. Tanto é que toda a minha estrutura, eu tinha apartamento, carro, tudo lá. O negócio deu uma clareada lá, hein? Pois é, não, estava excelente. Né? E aí a gente volta para o Brasil e a gente percebe que a minha história e a dos meus filhos iria repetir. Porque eu estaria levando meus filhos novamente para uma outra terra como meu pai fez. E aí a gente resolveu ficar. Né? Quando a gente fica, nós vamos observando de que as coisas aconteceram naturalmente. Porque aquele professor, eu lembro exatamente o dia que eu me despedi dele, que eu fui lá na escola, ele disse assim para mim: escreva todos os seus atendimentos, que esses atendimentos servirão para ajudar outras pessoas. Eu dei risada, porque eu nunca imaginei que na minha vida um dia seria terapeuta, porque eu nunca fui, eu nunca pensei na área da saúde. E eu dei risada, não é?
E eu comecei a terapia no Brasil com uma aposta, que eu era mais rápido que um remédio para tirar dor. É mesmo, velho. E Foi. provavelmente você deve ter ganhado. Sim, sim. E aí veio o primeiro cliente, né? Mas também eu não via como cliente, para mim era um passatempo, porque venceria um ano eu voltaria, Sim. né? E incrível, essa cliente, uma mulher, até hoje faz terapia comigo. Isso há 20 anos atrás, cara. Até hoje. Inclusive ela já comprou todos os meus cursos também. Esse é o resultado quando a gente fala do honrar pai e mãe. Só que o honrar pai e mãe, aquilo que é positivo, ele é da sua mente consciente. A trava está no inconsciente sobre o que você ouviu de seu pai. Você vai obedecer ele. Então, se você vem da escassez, a sua probabilidade de viver ali, ela é muito grande. Se você vem de um relacionamento onde seus pais eram muito confusos, eram de brigas, a probabilidade de você viver um relacionamento é muito parecido. Então o problema está o quê? A maior trava para você prosperar, em qualquer área da sua vida, está sobre o honrar pai e mãe do inconsciente. Quantos por cento é consciente e quantos por cento é inconsciente? Dá para medir? Não dá para medir isso. O que nós precisamos entender? O consciente é a mente que eu manipulo. Eu vou pensar o que eu quero. A minha mente consciente, ela vai no subconsciente, aonde está todos os nossos arquivos. Nossos arquivos são lembranças, ok? São experiências vividas. E aí esse consciente vai pegar e vai trazer agora aqui para o nosso aqui e o agora. Agora, o que dá para medir é o que? As suas decisões, ela é feita baseado em torno aí de 70% do que você pensa, do que você sente e do que você escolhe está baseado na tua primeira infância. Na primeira infância. Isso é do 0 ao 6. Aos 7, 8 anos de idade. Aos 7 a 8 anos. Porque a partir dali você já começa a lembrar da tua infância. Antes você não lembra. Então você vê o perigo da infância que você não lembra. Cara, isso é muito grave. Eu estava vendo um podcast com um cara chamado Dr. Rubens Cascapera. Inclusive eu quero fazer um episódio com ele também. Ele falando disso, cara. Ele falando disso das crianças, né? Que nascem com problemas, têm problemas de dificuldades na fase adulta, por coisas que eles viveram ainda no útero. Você imagina, cara, um negócio desse? Agora, o interessante é muito lógico isso. É porque é um ser humano que está ali, inconsciente, sem capacidade crítica nenhuma, né? Mas, não tem defesa. Tem defesa. E essa informação parece que ninguém fala, cara. É uma coisa restrita. As pessoas estão usando os meios de comunicação de alta potência, de grande alcance, e não tira determinados tempos, né? Um tempo ali no programa para poder levar essa informação. Porque olha o quanto isso pode mudar a humanidade, né? Você fazer uma campanha, dar um conselho para você está grávida, seu marido, vocês têm que tal, né? Já que a pessoa às vezes não consegue ir através da família por causa da limitação dos pais, essa limitação vai passando, né? Quando chega um para abrir o olho, o cara que abre o olho, cara, eu tiro até por mim. Você pegar meu avô, meu bisavô, meu pai de pai, mãe, irmãos, pai, cara, quando chegou em mim eu falei, não, tem um negócio errado aqui, cara. Quero mudar. Quero mudar? Tem um negócio errado? Ué, como é que é isso? Agora eu vou ficar repetindo padrões? Mas eu vejo uma dificuldade muito grande, sabe por quê? Porque quando hoje eu já não estou fazendo mais isso, né? As minhas conversas relacionadas com a minha mulher, porque eu quero que ela evolua junto comigo, e ela tem mente aberta. Mas assim, ficar falando isso por aí, porque as pessoas, cara, quando você conversa um negócio desse, o cara tá doido. O cara tá doido, exato. Tá doido, porque ele tá julgando o que eu tô falando com as crenças dele. Quando chega na crença dele, há um embate ali, e lógico, a crença dele vai vencer. Mas você falando de crença, então nós vamos pensar o seguinte, para que a gente possa fazer essa mudança da mentalidade das pessoas. E aí entra o terapeuta, o Miyazaki, né? Que é onde a gente fala muito nos nossos cursos, nas terapias, até nos bate-papo, sabe? Nós não fazemos pergunta, Ricardo.
Da onde vem o teu pensamento? O segredo está na pergunta, né, cara? Por que você Incrível. pensa desse jeito? Por que você escolhe? Cara, a tua vida está difícil. Por que você continua pensando e escolhendo a dificuldade? Nós não paramos para analisar que quando eu sou criança, eu não nasci sabendo. Eu nem sabia que aquela mulher era minha mãe. Óbvio, né? Eu não sabia, cara. Eu nasci, vi, enxerguei, cara, essa mulher é legal, ela cuida de mim, ela me dá carinho, tá, né? Eu aprendi a gostar, aprendi a amar, eu aprendi a gatinhar, eu aprendi a falar, eu aprendi a pensar, eu aprendi tudo. E aí você vê uma evolução gigantesca numa criança. Mas no momento que pai e mãe começam a apontar o dedo para você, obedeça, eu sou seu pai. Eu começo a fechar a mente da criança para não aprender mais. Então, a nossa dificuldade hoje, no nosso mundo adulto, aonde está a dificuldade de prosperar? Porque você está com a sua mente fechada. Eu sei, eu já fiz, eu conheço. Pai, se tu está falando tudo isso, você vai aprender o quê? E o mais interessante é que a pessoa também não sabe, né, bicho? Não sabe, porque não, é aquilo que você falou agora há pouco, não é colocado na mesa para a gente discutir esse assunto. Não é colocado. E aí, continuando daquilo que eu estava falando para você, poxa, de onde vem seu pensamento? E agora, desses pensamentos que você tem dentro da sua mente, qual dele é seu? Qual Exatamente. dele que é verdadeiramente seu? Aí eu vou perguntar mais. Será que quando eu olho o futuro, meu projeto para o futuro, esse futuro existe? Ou é uma projeção da minha mente sobre o meu passado que eu não consegui viver, eu não consegui realizar? Interessantíssimo isso aí, cara. Por que você vai fazer você vai abrir uma empresa e você vai fazer um projeto, um negócio? Por que você vai pesquisar? E você já parou para pensar que tudo aquilo que você pesquisou, ele evolui mais do que aquilo que você faz sem pesquisa? Porque aquilo que você faz sem pesquisa, sem o aprendizado, a tendência de fracassar é grande. Claro, sem dúvida. Mas no momento que você começa a buscar informação, por que ele começa a dar mais certo? Até mesmo porque você vai, com as informações, você vai eliminando as possibilidades de erro, né? Você sabe por quê? Ah. Porque o que tem na sua mente, sua vida não deu certo. Ela está estagnada. Você está na escassez, ok? Nesse exemplo está ali. Sim. Aí você vem com um novo projeto. Por que esse projeto não dá certo? Ou você para pela metade, você nem começa, ou se você chegar no final, aquele projeto ele ficou muito abaixo da sua expectativa. Por que isso acontece? A tendência é de dar errado. Porque se sua mente, se seus conhecimentos, se suas experiências te levasse para o nível que você quer, você já estaria lá. Portanto, todas as suas experiências não são seus pensamentos? Exato. Então, qual o pensamento que é do futuro? Não existe, Ricardo. Futuro não existe. Engraçado, é a mesma coisa que esse mesmo cara falou, Cascapera. O futuro, na verdade, o medo do futuro é o medo que aconteça uma coisa que já aconteceu no seu passado. É mais ou menos por aí, né? Mais ou menos por aí. Por aí. Porque você sabe que não deu certo. Mas você concorda comigo também, Hugo? Vou fazer uma pergunta para você, que eu vi até o filósofo Clóvis de Barra falando, uma coisa que achei interessante. Com a questão também da predisposição, um exemplo que eu vou te dar. Ele até citou o César Cielo. Ele falou assim, o César Cielo, que era aquele nadador, se ele tivesse na infância, tivesse um problema traumático com água, ele não seria nadador. Então ele fala também uma coisa interessante, ó, que ele é filósofo, ele falando do cosmos, né, que todos nós temos um valor aqui no cosmos, nós temos um lugar, ou seja, você, Hugo e Miyazaki, e você tinha que existir, entendeu como é que é? Você tinha que existir, você tem que existir. É como se você não existisse, você faria falta, entendeu? Uhum. Eu sempre faço uma analogia o seguinte, se você sair do Brasil, vai para os Estados Unidos, vai para a Europa, você chega lá, você encontra todas as profissões.
pedreiro, pintor, encanador. Aí você vê, eu estou aqui trabalhando com comunicação, podcast, a gente sabe toda a dificuldade, essa peleja com o podcast, entendeu? Mas a gente não para, cara. E as minhas áreas foram sempre muito parecidas. Agora, o que acontece? Qual é o problema que eu vejo também nisso? É exatamente a questão da infância. No seu caso, você foi um cara inteligente, teve bons professores no Japão que foi abrindo a sua mente e foi fazendo com que você entendesse que realmente o seu lugar não era na fazenda. Isso. Seu lugar, eu acredito eu que você está realizado, que o seu lugar é exatamente onde você está agora, Perfeito. ajudando pessoas, né? Perfeito. Então, mas quantas pessoas, talvez, que poderia também fazer o que você faz, mas que não teve esse insight. E realmente ficou perdido na vida. Pô, se eu não vou pra fazenda, eu vou pra onde? E o cara não vai pra lugar nenhum, entendeu? Não, e você aí ele se vai ficar encontrou. magoado. Você se encontrou. E muitos não se encontram. Uhum. Não é verdade? E vai fazer falta. Porque você faria falta hoje total. Ué. Quantas pessoas, por exemplo, nos seus cursos, você vamos dizer, eles já fizeram curso com você? Quantos, por exemplo? Não faço a menor ideia. Se fosse chutar, você não teria nem número. Então, É muita gente. Muita gente. É muita gente. que deixaria de ser ajudada por você. É. Então você é um ser que o planeta necessita de você. Uhum. Não é verdade? Talvez por uma coisa no passado, de pai e mãe, que acontece com muitos, você deixaria de ser a pessoa que você é. E eu vou dizer assim, eu sou o que eu sou, foi por causa do sofrimento. Quando você olha o sofrimento como uma alavanca, e aquilo que eu falei, cara, quando você entender que você enfrentou, vamos lá, um câncer, cara, e você venceu. Meu amigo, tu é mais forte do que qualquer pessoa. Exatamente, concordo plenamente. Não é? Então, quando você olhar para trás, meu pai, minha mãe não me olhou para mim, não me ajudou. Eu, em vez de eu ficar olhando e cultivando essa decepção e essa mágoa, cara, eu sobrevivi. Meu pai me fez o cara mais forte entre os filhos dele, por ele não ter estendido a mão a mim. E ele prendeu meus irmãos na tradição dele. Tanto é que meus irmãos, eu falo isso em todas as lives, em todos os cursos, como exemplo de mim mesmo, né? Meu irmão mais velho, 2 meninas, e ele trabalha na fazenda. A filha mais velha dele se formou, não se encontrou na primeira faculdade, foi fazer agronomia, igual ele. Meu irmão do meio também não está na fazenda, não está no agro. O filho dele foi fazer Agronomia também? agronomia. Eu, né, pela circunstância da dificuldade da vida, fez com que eu fosse para a área da saúde. Eu tenho 2 filhos, né? Meu filho mais velho é biomédico. Que também está entrando, ficou na área da saúde também, né? Está na área da saúde. O meu filho caçulo, ele, sonho dele, pai, medicina. Eu já vi um monte de coisa para ver se realmente é sonho dele. O cara não abre mão. Por quê? Porque precisa honrar teu pai e tua mãe. Isso é muito sério e também é muito grave. Porque se os pais entenderem isso, ele jamais vai levantar um dedo para uma criança. Ele não vai xingar uma criança. Porque essa criança vai fazer adulta a mesma coisa que ele está pedindo. Por isso essas repetições, né? Por isso essas repetições. Agora, o que impede de nós sairmos dessa bolha para que a gente realmente comece a ter uma clareza mental? Como é que faz? O que a gente procura? Qual o primeiro passo? Faça o desconfortável. Porque o que aconteceu? Quando eu fui fazer as terapias, foi dito para mim, para que eu achasse aquilo que eu gostava, para que eu fizesse aquilo que me faz bem. Mas eu dizia, mas o que eu faço me levou a faltar em cima da minha mesa. E eu fazia o que eu gostava. Tem alguma coisa que está equivocado. Não, o caminho é esse. Não, tanto é que aí foi fechado o consultório para mim, né? Porque ficava fazendo essas perguntas. Eu não concordava. O que eu descubro? Tudo, aonde está a minha prosperidade? Está naquilo que eu não gosto de fazer. Está atrás daquilo que eu não quero fazer. Daquilo que eu acho que é difícil. E daquilo que eu tenho medo.
A minha que prosperidade visão está atrás. maluca, né, cara? Pois é. E aplicada, porque a sua vida deu certo. Deu É certo. uma visão completamente nova para mim. Portanto, o que mais eu falo? Abrir uma aula, tá? Que seja do treinamento avançado, que seja uma live gratuita. Eu digo, escreva aí. Eu aprendo a gostar daquilo que eu não quero fazer, eu aprendo a gostar daquilo que eu não gosto de fazer, e eu aprendo a gostar daquilo que é difícil, e eu aprendo a encarar o medo. E no momento que você dominar isso, o que vai te segurar? Você dominou praticamente os seus fantasmas, né? Exatamente isso. Então, por isso que o método que a gente vem trazendo é o quê? Por trás da sua verdade, há uma outra verdade. Essa verdade oculta é a que vira a chave. É Para que vira para tudo. Ué, vamos lá. A ansiedade não se diz que é o excesso do futuro? Só que você acabou de falar que o futuro não existe, né? Portanto, a ansiedade, se você pegar o cara ansioso, ele é o passo que antecede a depressão. Exatamente. Ele é ansioso porque ele não tem a coragem, ele não tem a autoconfiança para decidir algo. Porque no momento que você tem coragem, autoconfiança para decidir, você não fica com medo. Então, a ansiedade é medo. É medo. E não é medo do futuro, na verdade é do passado. É daquilo que ele ouviu lá na criança. Você pega a depressão. Tem depressão. Primeira pergunta. Quem na sua família tem depressão? Repetição de padrão. O que é TDAH? Não é déficit de atenção? Exatamente. Aí você pega, não precisa nem ir lá atrás, você só pergunta para a pessoa, quando você era criança, você era ouvida pelos teus pais? Não. Então isso aí também vira a chave para o TDAH. Poxa, se você abrir a mão dele. Eu acho que, olha, o seu trabalho é um trabalho muito importante. Eu espero que realmente você vai falar um pouco mais do seu trabalho, que esse trabalho seu abranja cada vez mais pessoas. Agora, como diz Augusto Cury, não sei se ele tem razão, ele fala que a humanidade tomou o rumo errado, cara. Eu tô preocupado, bicho. Eu tô preocupado como as coisas estão indo, velho. Porque você imagina como é que vai estar isso aqui daqui 10 anos. Sim. Né? Tecnologia, facilidade, ninguém sofre mais. Eu concordo, eu falo com a minha mulher sempre, eu nunca tinha ouvido falar isso, né? Por um terapeuta e tal. Eu falava para ela que o sofrimento ele é bom. Isso. Mas depende da dose. Você não pode ficar sofrendo direto. Sofrendo, mas sofrer um pouco na vida para criar uma resistência, como diz aquela parábola, por exemplo, aquela metáfora da pérola, né? A ostrazinha tá ali, entra uma areia do mar, e ela, para poder se proteger da areia do mar, ela vai criando uma crostazinha na areia e vira uma pérola. Isso. Então, quer dizer, a dificuldade que fez isso. Então, acho que a gente tem que sofrer um pouco, tem que passar um pouco de dificuldade para criar resistência. A diferença, Ricardo, é que é o seguinte, depende do ângulo que você decide analisar o teu sofrimento. E eu vou dizer para você, quanto maior é o sofrimento, mais forte é você. Fato. Mais forte é você. Com certeza. Sabe? Agora tem um detalhe. Ok, então todo mundo precisa sofrer para prosperar? Não. Depende de você, pai. Depende de você, mãe. O que é que você mora dentro da sua casa? Exato. Portanto, se eu tenho criança, tá? Ou filhos pequenos, e eu fico lá, tô cansado, fica procrastinando, não toma decisão, fica brigando, o que você está programando na cabeça dessa criança? Exatamente isso. A mesma coisa. Portanto, se meus filhos me verem um cara esforçado, dedicado, lê, estuda, trabalha, trata bem a sua mãe, trata bem você, como que esse menino pode dar errado, meu amigo? Exatamente. E além de tudo isso que você falou, existe também o processo de ingressar aquela criança também no mercado, né? Por exemplo, você tem uma empresa. Se eu via ter um cara na Bahia, ele tinha uma empresa, ele acordava todo dia 5 horas da manhã, né? E ele, em determinados momentos lá da semana, ele levava o filho dele para a empresa. E já estava maiorzinho, tipo 13, 14 anos, já acordava o filho, tomava banho para a empresa com ele. Para poder ver também como é que ele fazia. Porque a gente sabe que
as pessoas que pegam herança, a maioria quebra. Quebra, perde. É igual quem ganha na Mega Sena. Não adianta nada você ganhar milhões na Mega Sena se a sua mente não está preparada para aquele dinheiro. Primeiro tem que preparar a mente. Isso. Né? Faz sentido, né? Faz total. Então, quando nós chegamos em casa e nós falamos, reclamamos do nosso trabalho, reclamamos do cliente, reclamamos, meu amigo, como é que teu filho vai gostar do que você faz? E a palavra não é criar à toa, né? Reclamar. Né? Reclamar, exatamente. É você clamar novamente. Exatamente. Então, se eu faço o meu trabalho da área da saúde com paixão, como que o meu filho vai ver? E é engraçado porque o meu filho, o caçulo, quer ser médico, e a gente fala sobre honrar pai e mãe. E ele diz assim para mim, serei melhor do que você. Porque uma coisa eu sempre falei para meus filhos, seja melhor do que eu e do que sua mãe. Porque igual você já é. E você já é uma versão melhorada. Então, ser um pouquinho melhor, então você não está honrando. Seja muito melhor. Aí ele disse, eu vou ser referência como médico. E eu vou ser melhor do que você. E eu falei, bom, cara, você vai ter que ser muito bom para me superar, porque até você formar, meu amigo, eu vou aprender muito mais. E como é que você vai fazer para ser melhor do que eu? Ele falou, simples. Porque eu vou pegar a minha medicina, que eu vou estudar, e eu vou pegar a tua. E a hora que eu juntar as duas, não haverá médico nenhum como eu. Aí eu tive que falar, aí você tem razão, né? E quem ganha somos nós, né? Quanto mais profissionais estiverem chegando no mercado com essa mentalidade, quem ganha são as pessoas, né? Sim, sim. Porque precisa, viu, cara? Precisa muito. Precisamos. E quando a gente fala do seu curso, hoje o seu trabalho, ele é o curso online. Você não atende mais presencialmente ou em alguns casos você abre uma exceção. Como é que funciona? Em alguns casos, tá? Qual é o trabalho que nós estamos fazendo sobre a terapia hoje? Né? Eu estou fazendo exatamente o que aquele mestre, aquele japonês fez comigo. Aprenda primeiro. Depois que você aprender, você pode aplicar em você. Então, hoje você chegar para mim e falar assim, Hugo, eu quero fazer terapia. Eu vou dizer, olha, aprenda primeiro a ferramenta que nós utilizamos para lhe atender e que vai servir em todas as áreas da sua vida. Após você aprender isso, e se não resolver o seu problema durante o treinamento, porque o nosso treinamento são 6 aulas ao vivo. Certo. É de 3 horas, 3 horas e meia, às vezes vai 4 à noite, que a gente vai na madrugada. Então, hoje nós fazemos isso. Faça o treinamento, você vai aprender todas as ferramentas. Se isso não lhe ajudar, não resolver o seu problema, porque aí tem alguns traumas que é muito pesado. Né? Então, existe algum trauma que ele é irreversível, não? A não ser que você não queira. Se Ok. você quiser resolver, depende de você. Dentro das ferramentas é possível acessar todos. Todos. Isso aqui é uma coisa que a gente inverte muito. Por exemplo, quando nós falamos de uma mãe que deixa o seu bebê, entrega a uma outra família, ou que entrega a adoção. Quem nós falamos? Como nós olhamos essa mãe? Uma mãe que não ama, que não deveria ser mãe. Nós olhamos o lado negativo. E aí, e aquele pai, aquela mãe alcoólatra, não é? E que sumiu, nunca mais voltou, deixou lá a mãe com aquele bebê e nunca mais voltou. E a gente vai sempre olhar para o lado negativo. E eu vou dizer assim para você, Ricardo, aquela mãe que deixou aquela criança, que entregou aquela criança, naquele dia, naquela época que ela está vivendo, ela tem certeza absoluta, que seja consciente ou inconsciente, eu não tenho como lhe dar a vida que eu gostaria que você vivesse, que não é essa minha, porque essa aqui é ruim demais. Então eu vou deixar você, e eu vou pedir a Deus de que dê uma outra família para você. Você acha então que isso é feito com a melhor das intenções? O maior amor que uma mulher pode ter, porque uma mãe jamais abandona teu filho. Jamais. E ela tenta de tudo. E eu vou te dar um exemplo clássico disso dentro da minha própria família. A mãe entregou
o seu filho, 1 ano e meio para o meu pai, e disse a ele: não posso ficar com essa criança, porque o senhor pode dar uma vida muito, mas muito melhor para esse bebê. Eu me sinto envergonhada cada vez que o senhor vem na minha casa, porque é chão batido. Esse bebê só come uma fruta, come alguma coisa. Quando o senhor traz, eu não posso ficar com ele, o senhor terá que levar. E assim meu pai fez, né? Ela retornou, o meu sobrinho já estava acho quase 30 anos, né? Então, foi dita a ele uma outra história dela. Eu estava no Japão, quando eu disse para ele: não, cara, a sua mãe entregou para o teu avô, por amor a você, e ela nunca mais voltou, porque ela sabia que se ela voltasse a te procurar, você faria a mesma coisa que você fez com ela. Você virou as costas para ela, você não atendeu ela. Então ela sabia que ia tumultuar a tua vida, por isso ela não voltou. E agora ela voltou por algum motivo. Mesmo assim, ele não foi atrás dela. Mas eu digo que Deus é a energia mais perfeita que possa existir, quando ele conhece 2 meninas e ele começa a criar aquela amizade, e ele, cara, porra, não é um interesse de namoro, cara, não consigo entender por que eu só penso nelas, só quero ficar com elas. Ele recebeu um convite para ir almoçar na casa das meninas. Quando ele chega lá, era a irmã dele, e nem elas sabiam. Olha aí, cara, que loucura, hein? E ele passa... Por isso essa ligação, né? Só que ela falece logo depois. A mãe, com câncer no pulmão. Câncer de pulmão é mágoa, é tristeza, ou mágoa ou tristeza. Ela passou a vida todinha atrás do filho, querendo saber notícia do filho, mas nunca voltou, porque sabia que ia atrapalhar a vida dele. Então, quando você fala de doação, cara, a coisa é muito mais profunda. Não é uma visão simples, né, da coisa, né? Não é abandono. É a tentativa de uma mãe para que aquele filho tenha uma vida melhor do que ela poderia proporcionar a essa criança. E se você pegar todas as pessoas que sofreram esse abandono, eu falo: vai lá atrás, vai ver como é que está sua mãe, como é que foi a vida dela. Faz todo sentido. Então, não é ruim, não tem um ruim. Exatamente. O ruim é uma ótica, né? É uma ótica diferente que a pessoa está enxergando, né? Sabe? É aquela coisa assim que eu achava: eu não fui amado pelo meu pai, eu não fui ajudado pelo meu pai. Você cria um ranço, você cria uma mágoa. Concordo plenamente. Aí eu entendo o seguinte, que essa é a interpretação que eu fiz. É eu que me senti não amado, não protegido pelo meu pai. Só que meus pais só me prepararam para ser muito melhor do que eu imagino, do que eu sou. Tá? Mesmo que eles nem soubessem, né? É como diz o Eckhart Tolle, né? O problema não é o problema, é a maneira que você interpreta ele, né? Isso. E Laí Ribeiro falou que a oportunidade chega para você através de problema ou você vai atrás dela. Exatamente. Às vezes chega um problema para você, você pensa que é um problema por trás, tem uma oportunidade. Hugo Miyazaki, rapaz, deu trabalho aprender a falar isso não seu, porque tem tanto nome com esse negócio de Zaki no final, é Kazaki, é Kawasaki. Cara, um prazer imenso falar com você. Você pode falar um pouco mais da sua terapia, quem quiser te procurar, vamos deixar as redes sociais aqui embaixo, né, para fazer esse curso com você. Eu acho que até eu vou entrar nessa também, para fazer um curso mais... Satisfação grande. Vou fazer, porque eu vejo que realmente o problema está na maneira que nós enxergamos as coisas, nós podemos dar... Eu acho que é isso acho que não só o que você faz com tanta habilidade, com novas ferramentas, mas já é isso que o TCC faz, né? Que é a terapia cognitivo comportamental, que é ir lá para aquele cenário e mudar a visão que você tinha daquilo. Eu já fiz isso comigo, relacionado a meus pais. Minha mãe, a pessoa que eu sempre amei, minha mãe, e durante um pouco tempo da minha vida eu tive uma certa mágoa do meu pai, mas muito pouca. Eu sabia que tinha um negócio errado. Hoje eu vejo a coisa completamente diferente, cara. E graças a Deus, digamos, eu não precisei fazer terapia, porque fazer a terapia é ótimo,
Mas se acontecer antes, você diminui muitos anos de sofrimento, não é? Muito. Falei, não, cara, a limitação do meu pai era aquela. Ele não enxergava diferente. Entendeu? Então, aí eu já tá. Falei com meu irmão, já tá perdoado, não tem nada. E tá perdoado mesmo. Não tava perdoado com intenção de falar assim, tô perdoando para ter um benefício. Não, não era. Tava perdoado mesmo, que eu entendi que era desse jeito. Você sabe que para a gente prosperar, dar certo, em qualquer área da vida, nós precisamos da bênção de nossos pais. Claro. E precisamos da bênção de nosso cônjuge e de nossos filhos. Mas quando eu falo da bênção, entra a palavra perdoar, não é? Sim. Então, a bênção não é meus pais que vai dizer, olha, eu te abençoo, mas é a forma que eu vejo meu pai e minha mãe, porque tudo que eles colocaram em mim chama-se amor e proteção. Mesmo que de uma maneira que você não entendia, né? Exatamente. Porque é o que eu falei mais cedo, falei com a Patrícia também sobre isso, sobre a questão da limitação, né? Uhum. A pessoa é limitado a ter um certo ponto que ele enxerga, mas ele tenta de todas as maneiras transmitir aquilo pra gente, né? Sim. Então, assim, quando nós olhamos sobre o lado da bênção, sabe? É como eu recebi isso, não é como o outro enviou. Você pode me xingar, agora eu posso simplesmente olhar isso como uma ofensa e xingar você novamente, nós vamos entrar num embate, ou eu posso pensar, mas peraí, o Ricardo está me falando isso por quê? Será que eu sou isso mesmo? É. Então, em vez de eu chegar e perguntar para você, peraí, cara, você está me criticando, aonde você está? Eu não enxerguei, por favor, me fala aí. Nós não fazemos isso. Me ajuda, né? Nós não fazemos isso. O que a gente faz? É. Vamos entrar num embate. É lógico, com Não é? certeza. Então, o que a gente traz hoje é a gente fazer com que a vida ela se torne leve. Sabe, que a mente tenha clareza, que você tenha flexibilidade mental. A tua verdade, ela só é verdade para você. Para mim, não. Pode Muito ser bem. completamente diferente, pode ser parecida, mas não é a mesma verdade. Então, não imponha a sua verdade em cima do outro. Aí você vai ver por que casamento dá muita confusão. Por que a relação pai e filhos dá confusão. Porque eu fico querendo colocar a minha verdade em cima da minha esposa, em cima de meus filhos. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Agora eu posso entender ela. E tudo, outra coisa que a gente coloca muito, todas as críticas. Aquela pessoa que enfia o dedo em você e fala um monte de coisas para você, que te critica, entenda, esse deveria ser teu amigo. Não é aquele que bate nas tuas costas. Porque o que bate nas tuas costas, ele não fala para você o que desagradou. Mas a pessoa que é sincera, ou que seja, você vai falar no descontrole dela, mas ela está falando o que ela enxerga de você. É uma oportunidade de mudança que você está tendo, né? Exatamente isso. Muda. Vocês estão me falando que eu sou chato? Olha, peraí, eu sou chato no quê? Deixa eu mudar. É isso que é a grande proposta. Então, se lá no meu primeiro relacionamento não deu certo, ali eu entendi. Eu não enxerguei uma mulher. Eu não dei atenção a uma mulher. Eu não falei para ela o que eu enxergava dela. E um monte de coisa. Entendi. Então, a partir de agora, eu farei ao contrário. Tudo aquilo que foi colocado como reclamação sobre a minha atitude, o meu jeito de pensar, eu passei a fazer diferente. Aí eu encontro a Dirce. E a gente está lá agora, nós vamos fazer 33 anos de casado. E vou dizer a você, é possível você fazer um casamento sem uma discussão? É possível você fazer uma família onde eu como pai, ela como mãe, não briga com seus filhos? É possível. É possível fazer com que os dois irmãos sejam amigos sem briga? É possível. E é isso que a gente está trazendo. Eu só preciso aprender a fazer leitura. Porque aí dentro do treinamento nós temos uma outra parte, que é o estudo da característica de personalidade, aquela que é a sua essência, que isso eu não vi em terapia nenhuma. Tá? Que já vem com a pessoa, né? Ou pelo menos a predisposição. É seu DNA espiritual, meu amigo. Você é aquela pessoa, ou você piora ela, você vai para o negativo, ou você vai para o positivo e você melhora a sua vida.
Isso a gente ensina. Como que você lida dentro de casa? Cada filho tem que ser tratado diferente. A minha esposa tem que ser tratada diferente dos meus filhos, das irmãs dela, do pai dela. Ela é uma pessoa única, né? Então, o que a gente traz no treinamento é fazer com que você enxergue de que a dificuldade foi você que disse que é difícil. Você que está criando. Você que está criando. Ah, eu não quero fazer. Ok. Aquilo que você não quer fazer é a tua possibilidade, é a tua oportunidade de você crescer. Você está dizendo não. Então é isso que a gente está trazendo para as pessoas. Não há sofrimento, há aprendizado. Ou seja, por trás daquela verdade, tem outra verdade. Exato. Deixa eu te falar. Quem quiser encontrar você no Instagram, vai digitar o que lá? É o Hugo _ Miyazaki. Miyazaki, como é que escreve? M-I-Y-A-Z-A-K-I. Vai ficar aqui no rodapé. Muito bem, Hugo, você viu que hoje hoje tem que fazer mais uma gravação. Gostei demais de falar com você. Eu acho que nós vamos ter que fazer mais um episódio, né? A conversa vai fluindo, né, cara? É inacreditável, né? Parece um fundo de quintal, um bate-papo. Obrigado pela sua presença, pelo seu empenho, né? Para quem não sabe, você veio de Brasília para cá. E aí tem ali a sua secretária que mora em Goiânia. E veio mais uma fera também, que é aqui de Goiânia, que é uma aluna terapeuta. Muito bem, fique à vontade de você fazer suas considerações e até um próximo episódio, se Deus quiser. Muito obrigado. A hora que você chamar, a gente está vindo aí, né? Nas redes sociais, a gente tem o Hugo Miyazaki aí no Instagram, no YouTube, tá? No YouTube tá ali, a gente posta as lives, que a gente faz toda terça-feira às 20 horas, né? Ela é gratuita. E às vezes a gente também faz as aulas demonstrativa, experimental desse treinamento avançado, né? E aí você pode entrar lá, é tranquilo, não tem problema, nós temos toda uma equipe, né? E as meninas também trouxeram essa coisa do coração de atender, né? As pessoas até ficam assim meio assustadas, porque na internet não tem esse negócio. Não, elas atendem um por um, a gente vai para o privado, aí às vezes as pessoas reclamam, não, nós não queremos que a sua privacidade seja invadida, então nós vamos no privado. Né? Um por um. Um por um, cara, um por um. Tá no Instagram, no TikTok, no YouTube, aonde você chamar, nós vamos estar aí, né? E quem quiser treinar a sua mente, tá? Estamos aí à disposição para isso. Por trás da sua verdade, há uma outra verdade. E é essa verdade oculta a que vira a chave. Muito bem. Então, ficamos aqui com esse episódio, com essa fera, Hugo Miyazaki, e até um próximo episódio, se Deus quiser, e ele há de querer.